Ok, bom dia a todos, sejam bem-vindos para um dos nossos últimos encontros aqui de AGB 1659, Administração Rural, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense e Campus Santa Rosa do Sul. Eu vou pedir para os presentes darem um alô ali no chat, para confirmar e registrar a presença. Lembrando todos que essa não é a única forma do aluno ter a presença, né? Realizando as atividades, ele também faz jus à presença. Isso é contabilizado ao final do curso. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Acabou o nosso prazo de envio dos exercícios. Alguns fizeram todos os exercícios, alguns fizeram só uma parte e enviaram, e alguns não fizeram nada. Vamos dar uma olhadinha aqui, para não expor ninguém, eu vou só falar os trabalhos que eu recebi, certo? E não vou citar também se veio faltando coisa, só vou dizer que recebi, aí quem não conseguiu fazer tudo, depois vai ter um certo desconto, né? Mas melhor fazer assim do que não fazer. Então, nós recebemos da Ana Paula, do Antônio Carlos, da Beatriz, da Bruna, da Denise, do Emerson Miguel de Oliveira, do Ezaquiel, do Gabriel, do Gustavo Décio, do Henrique, do Igor, do Iago, da Isabel, do João Vitor, do José Guilherme, do Juliano Mendes, da Larissa, da Letícia Nunes, da Nayara, do Rodrigo, Sara, Cherise, Stephanie e Vitor, e ainda do Wellington. Então, os nomes que eu não citei aqui é porque eu não recebi o trabalho, ok? Não recebi os exercícios. Os nomes que eu não citei. Olha, tem de tudo acontecendo, então, qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato, ou quem não está podendo participar, entre em contato no primeiro instante, por e-mail, por WhatsApp, para solucionar para ter qualquer esclarecimento com relação às notas, ou qualquer procedimento aqui da disciplina, tá? Eu, no curso técnico, eu tenho tudo que é tipo de situação, aluno que manda por e-mail errado, do primeiro trimestre ainda, e agora, quando a disciplina terminou, vem me cobrar do trabalho, a gente vai ver, ele mandou para um e-mail errado, botou uma letra errada no e-mail, então tem que cuidar isso, né? Se eu não dei um retorno de confirmação para cada e-mail, porque foram muitos, e muitos foram agora no apagar da vela, como diz, né? Agora no finalzinho do horário. Então, não teria condições de mandar uma confirmação um por um, mas a confirmação foi dada agora, ok? Na leitura aí dos nomes, tá? Eu estou anotando aqui os presentes para não falhar, porque às vezes a pessoa vem e sai, então estou fazendo duas formas de registrar a presença de vocês, tá? Então, quem for chegando aí vai dando um alô no chat. Pessoal, é o seguinte, eu acrescentei materiais lá no SIGA, tá? Devem ser os últimos materiais. Preste atenção o que eu coloquei lá. Aqui está a nossa tela do SIGA. Não ainda. Pessoal, no tópico do dia 19, eu acrescentei o gabarito, tá? Desse exercício que vocês me entregaram essa semana, alguns nessa madrugada, ou no dia de ontem, tive vários, tá? Então, aqui está o gabarito, a solução para aqueles exercícios todos que vocês mandaram. Então, a partir de agora, fica a critério de vocês conferirem com o gabarito o que vocês produziram e se encontrarem alguma divergência, se quiserem algum esclarecimento, vocês entrem em contato comigo, que a gente conversa, nem que a gente use o tempo da aula que vem. A aula que vem vai ser só a revisão, como eu falei,
tá? Não tem conteúdo novo na semana que vem. E hoje também o conteúdo é bem pequeno, apesar de parecer complexo, é pouquíssima coisa, e se vocês prestarem atenção, vai ser fácil de compreender também, tá? E no tópico tópico de 19, que é hoje, né? Eu coloquei o gabarito. E no tópico do que seria semana que vem, eu acrescentei 2 materiais. Primeiro, o último exercício, a última bateria de exercícios, que vocês vão ter que entregar na sexta que vem, às 8 horas, ou seja, mais uma semana. Esse vai ser mais simples, esse eu não vou exigir que vocês façam manuscrito, tá? Aqui, aqui a proposta é outra. A proposta aqui é que vocês produzam fórmulas usando uma planilha, tipo Excel ou OpenCalc, né? Usando os recursos dessas planilhas, vocês elaborem as fórmulas dos cálculos que nós vamos fazer. Só que não é muitas coisas, não. É bem simples. A gente só vai falar da fórmula de juros compostos e ela convertida também em desconto composto, porque a mesma fórmula você usa para calcular o juro composto ou desconto composto, conforme a taxa de juro incide em cima do pagamento que você tem que fazer ou do pagamento que você tem para receber, tá? Que é o que a gente vai usar para calcular o valor do dinheiro no futuro, de acordo com uma taxa de juros prevista, né, de acordo com o cenário econômico ou com algum contrato que se estabeleça, tá? Então, esse exercício aqui, que a gente está propondo para vocês, a gente vai fazer juntos uma parte dele, como a gente tem proposto para vocês, é bem simples, são só 3 perguntas, tá? E a gente vai fazer uma parte dele junto aqui, tá? Lembrando que esse pode ser, sim, preenchido no computador, sem problema nenhum. A única coisa, pessoal, que não pode, porque assim, quando a gente propõe trabalhos assim para 40 e poucas pessoas, é natural que venha de tudo um pouco. Mas alguns trabalhos chamam a atenção. Um que mais me chamou a atenção foi um que o aluno nem se deu o trabalho de digitar, ele pegou uma figura já de um arquivo de computador e colou no trabalho dele. Então, isso leva o professor a entender que o aluno nem fez exercício nenhum e só tirou uma foto do trabalho de um colega, né? Aí já chega no extremo, coisa que a gente não espera de nenhum de vocês, tá? Então, claro, pode fazer no computador, sugiro que vocês treinem as fórmulas, hoje a gente vai dar boas dicas para vocês, e vamos ter até as 8 horas do dia 26 para entregar essa última bateria de exercícios, tá bom? E eu acrescentei ali o chamado Manual de Matemática Financeira, que é usado no curso, numa disciplina que chama Economia Financeira, ou Matemática Financeira, no curso de Contabilidade da Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília, UNB. É um material assim, domínio público, né? Eles não fazem questões de esconder, basta a gente citar o autor, os autores, e é um material muito bom, claro, ele é bem avançado, né, ele ultrapassa as exigências que são propostas aqui para a nossa disciplina, mas tem uma parte muito interessante, o último capítulo dele é muito interessante e trata exatamente do que nós estamos trabalhando aqui, tá? Inclusive, eu vou começar aqui a nossa conversa mostrando esse material para vocês. Se já sabem, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, qualquer intervenção que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Tá? Então, esse material aqui, ó, Manual de Matemática Financeira, tem 78 páginas, tá? A disciplina chama Cálculo Financeiro, tá? É da UNB, e nós não estamos usando todo o material, mas vocês vão encontrar muita similaridade com o que nós estamos trabalhando. Eu já disse que a gente está seguindo a metodologia da UFLA, Universidade Federal de Lavras, né? Mas eu encontrei junto ao UNB o melhor material que consolida, que escreve isso, que é esse Manual de Matemática Financeira. Então, aqui o último capítulo, que é chamado de Engenharia Econômica,
Ele traz a análise financeira pelo método da taxa média de retorno, pelo método do período de payback. Esses dois conceitos, você já tem um pouco mais de familiaridade com ele, porque foi o que a gente viu na aula passada e foi o que a gente cobrou de vocês lá nas últimas questões dos exercícios que vocês fizeram. Então, quem fez o exercício já viu que é muito fácil o domínio desses conceitos. Taxa média de retorno, né? Ela calcula o valor médio do retorno do período, né, no caso, do período anual, em função do valor investido, sem considerar a inflação, sem considerar descontos, sem considerar a taxa de juros, certo? E o payback, o período de payback é quando, quanto tempo leva para você receber, ter o investimento pago, consegue retornar o investimento. É isso que essa expressão payback quer dizer, pagar de volta, né, retorno. Payback também em inglês tem o sentido de vingança, ou retorno, né? Ou seja, vai ter volta, sabe aquele negócio quando alguém apronta para você? Então você vai ter volta, vai ter payback, tá? Mas, vamos lá. E depois, o que nós vamos trabalhar hoje? O método do valor atual e o método da TIR, taxa interna de retorno, tá? Então, ele traz outros exemplos, página 67, tá? Vamos pular para a página 67. Opa. Vou rodando aqui que é mais fácil. Ó, então, traz mais ou menos o que a gente apresentou de uma maneira diferente, né? Mas os conceitos são os mesmos. A questão os métodos, como a gente falou para vocês, simplificados, né? Que não levam em conta a taxa de juros, a taxa média de retorno e payback, e os métodos baseados com desconto, né? Ou seja, que levam em consideração a perda do valor do dinheiro com o tempo, ou seja, a inflação ou os juros, tá? E aí o valor atual, ou o VPL, valor presente líquido, e a TIR, tá? Hoje nós vamos fazer, os exercícios que a gente está propondo para vocês são basicamente sobre o valor presente líquido e a TIR. Então, são dois conceitos que a gente vai ter que dominar hoje, tá? E aqui tem, então, de novo, ele apresenta aqui os exemplos de fluxo de caixa e tal, e traz novos exemplos de cálculo. Quem quiser, dê uma olhadinha aqui, ó. São só umas 5 páginas sobre esses conceitos, tá? E é o seguinte, questões sobre esse assunto que possam vir da prova, eu vou tirar aqui da apostila, tá? Então, vocês já fizeram o exercício que a gente propôs para vocês, vão fazer mais essa última bateria, e depois, lá em março, a gente vai ter nossa prova, né? No dia 5 de março. Então, questões relacionadas à análise de investimento, a orçamentos, vão ser tiradas daqui, desses exemplos. Eu vou pegar igualzinho como está aqui, tá? Ou seja, quem se dignar, quem se dedicar a fazer esses exercícios aqui e entender, provavelmente vai ter alguma facilidade em responder essa questão na prova. E, claro, durante a semana toda, na verdade, com relação à questão da prova, a gente fica não só a semana toda, mas daqui até o dia 4, mais ou menos, vamos colocar um dia antes da prova, à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês de algum exercício que esteja proposto aqui neste manualzinho. Lembre-se que é apenas o último capítulo, tá? É só o último capítulo que nos interessa. Ele está, como é que chama o capítulo? Capítulo 10. Tá? Ele vai da página 67 até a página 70, ou seja, são só 3 páginas, depois já vem exercícios. Aí os exercícios tomam algumas páginas. Ok, pessoal? Até agora, tudo bem? Não é para assustar, tá, pessoal? É bem tranquilo. Ó, chegou também a Isabel, seja bem-vinda, Isabel. Tá? Então, pessoal, baixem essa apostila, tá? E dentro do tempo de vocês, tentem fazer esses exercícios. Lembre o seguinte, alguns alunos me alegaram que não tiveram tempo de fazer exercício e tal. Veja o seguinte, pessoal, se a gente estivesse lá formalmente dentro do campus com as aulas, nós estaríamos das 8 da manhã até o meio-dia, todas as sextas-feiras envolvidos com a disciplina. Tá? Então,
todo o tempo da disciplina que já passou, e nós estamos perto do fim, vocês tiveram à disposição para os interesses, para os cuidados, para os assuntos de vocês. Então, eu acredito que dá para fazer esses exercícios no que seria o tempo da disciplina, tá bom? E lembrar que também esse aspecto da gente não poder usar todo o tempo, né, porque fica muito maçante, não tem participação, assim, em massa dos alunos, pelos diversos motivos, problema de conexão, outros compromissos, pegou emprego, sei lá, depressão, tem de tudo, tá? E a gente compreende todas essas situações, e por isso que as aulas não tomam as 4 horas, isso já foi um combinado nosso lá desde o começo, tá? Mas também isso nos traz algumas consequências, que faz com que a gente tenha que concentrar e resumir o conteúdo, tá? Então, a gente está fazendo aqui que é uma meia sola, né? O que dá para fazer nesse sistema à distância aí. Vamos lá, nós estamos com 12 alunos, tem algum que eu não anotei a presença. É o Gabriel. Então, vamos para a aula, depois eu apresento os exercícios que a gente vai fazer. São poucos slides, tá? Os slides já estão disponíveis desde a semana passada, e a gente vai falar, então, sobre, agora, os métodos sofisticados. A gente vai tentar entender o que é o valor presente líquido e o que é a taxa interna de retorno, e por que eles são calculados de maneira diferente da taxa média de retorno, certo? Basicamente, vocês já compreenderam, né? Taxa média de retorno, que foi o exercício que vocês fizeram, não leva em conta os juros ou a inflação, não importa, né? Ou seja, não leva em conta um desconto que deveria acontecer pela desvalorização do dinheiro, ou então pela preferência temporal. A preferência temporal é aquela coisa, tu prefere ter R$ 100 na mão agora, ou ter R$ 120 exatamente daqui a um ano, dia 19 de fevereiro de 2022, tá? Pensem vocês, que resposta vocês me dariam? Né? Ó, eu tenho aqui R$ 100 para vocês, eu te dou R$ 100 agora, ou se você topar esperar um ano, em vez de 100, você vai ter 120, tá? Então, isso que a gente chama de preferência temporal, e por isso que o Mises, lá na economia, ele diz que isso não, a economia não pode ser calculada, porque ela depende da decisão humana. Então, eu tenho certeza que vários de vocês prefeririam o 100 agora, e talvez alguns de vocês prefeririam o 120 daqui a um ano, entendeu? Mas isso é totalmente imprevisível, não dá para saber quantos. Não existe um cálculo matemático para dizer quantos de vocês prefeririam 100 agora e quantos prefeririam 120 daqui a um ano. Porque vocês vão tomar decisões. Juliano, te quebrava um galho, mas tu esperaria 120 para daqui a um ano? Entende? E por isso que Mises diz que a economia não pode ser calculada, porque depende das decisões humanas, que são erráticas, né? E que tem uma série de influências que não podem ser calculadas, né? Então, cada um de nós recebe uma série de estímulos, de incentivos e interferências que nos fazem tomar decisões diferentes. Isso não pode ser calculado. Claro que a economia tenta calcular isso através do volume, né? Pois é, mas eu estou falando em 20%, Juliano, tá vendo? Tu acha pouca diferença de valor, né? Muito tempo para esperar. Verdade. De repente, hoje, que você é jovem e tal, preferia ter o dinheiro agora para gastar, mas ali um pouco mais na meia-idade, tu pensa, não, isso aí representa 20%. Qual é o investimento que está dando 20% no ano? Muito poucos, né? De um valor maior é diferente, tudo bem. Inclusive, isso também faz parte da análise do Mises, tá? Mas vamos lá, 20%. O pessoal está prevendo que a nossa inflação, o centro da meta da inflação, se não me engano, é 4% para esse ano. Tá? Isso o IPCA, né, que deve ser manipulado, porque o IGPM dos últimos 12 meses, vocês viram que bateu 29%. A gasolina só numa tacada hoje subiu 10%.
O diesel só hoje subiu 15%. Pessoal, a coisa está complicada. Tá? Então, não faz sentido falar em taxa Selic. Hoje, nossa taxa Selic é totalmente surreal, né? Ela, como se diz, é para inglês ver. A taxa Selic 2%. O que é isso? Significa que se você investir num investimento fixo aí, né, tipo Tesouro Direto, vai ganhar 2% no ano. Nem os 20% vocês estavam topando, imagina os 2%. Já pensou se você quer 100 agora ou 102 daqui a um ano? Aí eu tenho certeza que ninguém quer o 102. Isso é a nossa Selic, tá entendendo? E é disso que nós vamos falar agora, tá? Que é a perda do valor do dinheiro com relação ao tempo, tá? Vamos olhar os nossos slides. Então vamos para as técnicas sofisticadas. Principalmente esses dois, tá? Vai parecer ainda o índice de lucratividade, mas ele é calculado usando os dados do valor presente líquido. Então ele vai ser tipo uma consequência, né? Um acessório do valor presente líquido. Tá? Então vamos ver os conceitos primeiro. Não se assustem aqui, gente, são só uns 4 ou 5 slides. São muito simples. Eu vou pedir, já que nós temos aí 12 alunos, pelo menos vocês que estão aqui, tentem aproveitar e, no sentido literal da palavra, aprender, se apossar desse conceito. Isso vai voltar de novo na vida de vocês, em algum momento, tá? Então, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno permitem analisar a viabilidade financeira de projetos ou novos negócios a partir da estimativa de investimentos iniciais e retornos futuros, fluxos de caixa. Tem outras denominações também. O valor presente líquido é conhecido como valor atual líquido, a sigla dele em português é VPL, VAL, ou então em inglês é NPV, Net Present Value, tá? E a taxa interna de retorno, ela é conhecida como TIR, em português, IRR, Internal Rate of Return. Quem tem calculadora científica, e esses cálculos que a gente vai fazer só são possíveis com calculadora científica, na calculadora científica vocês vão encontrar uma função, uma teclinha, que é IRR. Alguém de vocês está com uma calculadora científica aí na frente? Se tiver, vocês vão encontrar que tem uma teclinha IRR lá na calculadora científica, mostrando que... ou financeira, desculpa. É mais na calculadora financeira. Na científica não vai ter, desculpa. Estou aqui já batendo pino. É na calculadora financeira, provavelmente vocês não vão ter uma calculadora financeira. Essa é uma coisa que a gente faria, tá? Se a gente tivesse com tempo, lá as nossas 4 horas de aula que eu vinha falando, todos nós usaríamos uma calculadora financeira. Hoje é muito fácil, tu não precisa comprar a calculadora financeira. Tu baixa um aplicativo no celular e transforma o teu celular numa calculadora financeira, numa HP daquelas financeiras. O teu celular se transforma literalmente com as mesmas teclas numa calculadora financeira. Tá? Essa parte nós vamos pular, de usar a calculadora financeira. Nós vamos usar direto o computador. O computador facilita ainda mais do que a calculadora financeira, porque a calculadora financeira precisa que você memorize as funções. Memorize ou ande com um manualzinho dela do lado para saber como fazer funcionar a função. Enquanto que no computador é ainda mais fácil, né? Vamos adiante. Então, ainda no conceito de valor presente líquido, é o somatório dos termos de um fluxo de caixa descontado. Ou seja, vamos voltar no anterior, e eu quero dar ênfase para isso aqui, ó. A partir das estimativas dos investimentos iniciais e retornos futuros, tá? Então, volta aquela mesma tecla de que a gente sabe, de repente, quanto vai ter que investir no início, talvez esteja bem delineado, esteja certinho na planilha, um novo negócio que eu vou começar, quanto que eu vou gastar. Ontem mesmo a gente estava discutindo no sentido de debater, né, com a Vitória,
Vitória Alves, que está fazendo TCC lá na parte de apicultura, ela está estagiando em apicultura também. Então, o TCC dela é levantar os custos todos de duas técnicas de produzir rainhas de abelhas, tá? Então, se tu vai montar um apiário, como ela estava fazendo no negócio dela, tu consegue pontuar certinho todos os custos, todos os equipamentos e materiais que tu vai precisar para iniciar o negócio X lá, com X tamanho, num novo apiário, certo? No primeiro ano. Porém, as estimativas de fluxo de caixa, ou seja, de despesas e receitas futuras, elas vão ficar cada vez mais incertas à medida que tu tenta aumentar a projeção disso. Tipo, tu faz uma projeção para o ano que vem, ela vai ficar mais ou menos, talvez tenha pé no chão, né? Talvez, inclusive, se concretize exatamente como você está planejando. Mas aí depois tem o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E aí ela está fazendo projeções de, no quinto ano, quantas abelhas rainhas ela vai estar produzindo, quais os custos que essas abelhas vão estar representando, né? Quanto ela vai gastar para produzir essas abelhas rainhas, e qual vai ser a receita, né? Com a venda dessas abelhas. Ou seja, ela vai estabelecer o fluxo de caixa, que é as receitas menos a despesa. Veja, quando tu faz uma projeção dessas para 5, 6 anos lá para frente, isso é só uma projeção. Isso, como eu falei para vocês lá desde o primeiro dia de aula, eu tenho o meu jargão, isso faz parte do planejamento. E o planejamento não é uma garantia de que aquilo vai se concretizar. Ele só é melhor do que não planejar, tá? Então, claro que vocês podem, quando vocês forem fazer o exercício, ouvirem aquelas tabelas, vão dizer, mas o professor está muito fora da casinha, porque está fazendo, o negócio nem começou ainda, o negócio está só no papel, e ele já está fazendo uma previsão de quanto vai ser o lucro lá no quinto ano. Bom, é assim mesmo. É assim que os economistas fazem, é assim que os administradores fazem. Eles fazem projeções com as informações que eles têm atualmente. Entenderam, pessoal? E, claro, essa é uma ressalva, né? Talvez uma deficiência desses métodos que a gente está apresentando para vocês. Mas não existe solução. É a melhor coisa que a gente pode fazer ainda. Se não fizer isso, é tipo balão total, é chute para o desconhecido, tá? Então, claro que isso não é uma garantia de que vai se concretizar. Imagina ela lá pensando que daqui a 5 anos vai estar vendendo tantas abelhas rainhas, né? Quanta coisa pode acontecer nesse caminho para ela não atingir aquele fluxo de caixa, por exemplo, daqui a 5 anos? Vai acontecer um monte de coisa, né? Mas ainda assim é a melhor ferramenta que a gente tem à disposição, tá? Então, feitas essas ressalvas, vamos dar uma olhada nessas ferramentas. Então, o VPL é o fluxo de caixa descontado em função de uma taxa de juros, né? A taxa de juros oficial do Brasil, a gente falou, é a Selic, que é 2%, tá? A inflação está sendo prevista que termine em torno de 4, 4,5% esse ano. A inflação do IPCA, tá? Isso aqui para a gente saber com que taxas de juros a gente vai lidar. O Boletim Focus, que saiu segunda-feira, hoje eles estão produzindo um novo, vai ser publicado na próxima segunda-feira. O último Boletim Focus, que saiu na segunda-feira passada agora, estava prevendo que a gente vai terminar o ano de 2021 com uma taxa Selic de 5%. Ou seja, vamos sair do 2%, vamos para o 5%. Então, os exercícios que a gente está passando para vocês são com 3 taxas de juros, com 5, 10 e, se não me engano, 15%. Eu não sei se eu mudei 15 para 20, para a gente dar uma olhada. Tá, mas é 5, 10 e 15%. Vamos dizer assim, para a gente vai ver o exercício. Para mostrar que eles não estão muito fora da nossa realidade atual, certo? Porque esse ano já se prevê que a Selic vai fechar no 5%. Isso sem falar no que eu comentei com vocês antes, que o IGPM de 12 meses está batendo em 30%. Todo mundo tá notando isso, né? A perda do seu valor, do seu poder aquisitivo. Tu vai no mercado e fica abismado com o preço das coisas, tudo aumentou, acredito que até mais de 30%. 30% é a média do IGPM. Enquanto que IPCA, sinceramente, gente, eu não consigo nem acreditar como é que eles estabelecem lá, apuram um IPCA
de 4%, que foi o que deu o ano de 2020, 4%, nem aqui nem na China. Então, quando o governo divulga, através de órgãos como o IBGE, uma inflação de 4%, eu acredito que isso afeta fortemente a credibilidade de um órgão como esse. Vamos lá. Então, veremos agora, porque não basta somar os retornos e subtrair os investimentos para saber qual o lucro que um projeto ou um novo negócio trará. Isso que está escrito aqui na última linha foi o que a gente fez para ver a taxa média de retorno, tá? Então, aquele cálculo que vocês fizeram para me entregar hoje era um lucro sem o desconto, né? Sem o desconto da taxa de juros ou da inflação, chamem como quiser, ou do custo de oportunidade, tá? Ou seja, sem o desconto dos juros, tá? Aí era a taxa média de retorno. Nós vamos calcular o valor presente líquido, é o valor descontado. Vamos ver o exemplo aqui. Vamos imaginar que tem a previsão de um seguinte negócio, tá? Pode ser até o negócio de criação de abelhas rainhas da Vitória, ou pode ser um negócio que a gente comentou semana passada, né, Ezaquiel, de, sei lá, um projeto de produzir hortaliças orgânicas irrigadas dentro de uma estufa, ou qualquer outro negócio que vocês estejam pensando em abrir, um salão de beleza, né, uma, uma sapataria, né, uma loja de sapatos, que seja, sei lá, qualquer negócio, tá? Qualquer negócio. Inclusive, eu comentei salão de beleza porque tem muitos alunos, e principalmente alunas, né, que estão trabalhando nessa área com bastante sucesso, tá? Então, a gente continua desejando sucesso, são verdadeiras empreendedoras e tomara que sigam nesse caminho. Então, aqui está apresentado de forma gráfica um fluxo de caixa, certo? Onde nos 2 primeiros anos tu tem 100 negativo no primeiro ano e 100 negativo no segundo ano, ou seja, ali está chamando ano 0, ano 1, não importa, tá? O fato é que são 5 anos, e nos 2 primeiros anos, a tua taxa, tu só teve desembolso, tá? 100, vamos dizer que foi 100 mil no primeiro ano, 100 mil no segundo. Então, foi 200 mil que você gastou em 2 anos para estabelecer um determinado negócio. E só então, a partir do terceiro ano, aqui, esse exemplo eu tirei da internet, porque ele está chamando ano 0, porque no ano 0 não vai calcular o juro, né, que é o ano presente, é o ano onde não tem desconto de juro. Mas vamos adiante. Só no terceiro ano, que aqui ele chama de ano 2, começa a ter um fluxo de caixa positivo. E aí, nesse exemplo, para ficar bem fácil, é um fluxo de caixa contínuo e também um valor fixo de 100, tá? Então, quem olha superficialmente, nós tivemos, ao longo dos 5 anos, um investimento de 200 mil e, ao final dos 5 anos, né, porque nos 3 últimos anos houve um fluxo de caixa positivo de 100 mil em cada ano. Então, tu tens um lucro líquido de 300 mil e um investimento de 200 mil. E, então, o lucro diminuído do investimento vai dar o valor líquido de 100 mil, ok? Então, esse negócio, ao final de 5 anos, ele rendeu 100 mil. Porém, esse fluxo de caixa não leva em conta a perda do valor do dinheiro conforme o tempo, como aqueles exemplos que a gente quis mexer com vocês, tá? Ou seja, olhando sobre esse aspecto, olhando a soma dos investimentos necessários e o fluxo de caixa, então esse negócio parece vantajoso. Entretanto, pelo princípio do valor do dinheiro no tempo, sabemos que R$ 100 no futuro vale menos do que 100 hoje. Mas a pergunta é, mas quanto que exatamente vale esse 100 no futuro? Esse 100 no futuro, eu quero dizer, já nesse primeiro ano aqui, ó, no ano 1 do investimento, né? Ou seja, o segundo ano, esse 100 que foi gasto aqui, se foi o mesmo valor nominal,
ele é um valor menor se for trazido para a data presente. Da mesma forma, esse 100 aqui do terceiro ano, é um valor menor se for trazido para a data presente. Esse 3, esse 100 do ano 3, que é o nosso quarto ano, também é um valor ainda menor se tiver uma taxa de juros envolvida. E o ano 4, ainda menor se tiver uma taxa de juros envolvida. Então, vamos entender como que isso vai ser calculado. Gente, essa é a fórmula dos juros compostos, tá? Isso é conteúdo do ensino médio ainda. Muitas vezes, no ensino médio, não se vê isso, tá? Eu diria que a maioria dos cursos de ensino médio nem chegam a trabalhar nessa fórmula. Alguns chegam. Então, talvez vocês tenham visto isso. Questões do Enem, sempre tem uma questão do Enem que cobra a aplicação da fórmula dos juros compostos. Essa fórmula, eu sugiro que vocês memorizem ela, escrevam na mão, até decorarem para sempre. E essa é uma daquelas coisas que a gente tem que conviver na vida, sabendo de cabeça, tá? Então, quem ainda não sabe de cor essa fórmula, vou propor que você memorize ela, tá? E não é, como eu disse, para nossa disciplina. É porque vocês vão precisar disso aí para a vida, tá? Preste atenção, porque a partir da fórmula dos juros compostos, a gente também deriva a fórmula de descontos compostos. Então, o que significa ali? Montante, o M, seria o valor atual, tá? Aqui falando em um valor de capital, que é o C, aplicado a uma determinada taxa de juros, tá? Então, aqui a gente não está falando de desconto composto, aqui a gente está falando de juros compostos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que seja os R$100, tá? Aplicados à taxa Selic. Como é que vai funcionar? Eu quero saber, daqui a um ano, quanto que vale os R$100 aplicado à taxa Selic. Então, o montante seria igual ao capital, que eu tenho agora, que é o 100, que multiplica, então, o 1 mais a taxa elevado na N. O que é a taxa? É 2%, então eu tenho que fazer 0,02. Então, daria 1 mais 0,02. Então, 1,02 elevado na N, que é o número de períodos. Aqui, todo mundo tem que prestar atenção num detalhe muito importante, que o I e o N têm que se comunicar. Eles têm que estar na mesma grandeza. Por exemplo, se o I é uma taxa anual, como eu estou falando para vocês aqui, que a Selic é 2% ao ano, o N tem que ser o número de anos. Se o I for uma taxa mensal, o N tem que ser o número de meses. Muito cuidado quando vocês forem usar essa fórmula com relação a esse detalhe que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, se eu tiver por um ano só, o 1 mais o 0,02 dá 1,02 elevado na N, que no caso é por um ano só, 1,02 elevado na 1 é 1,02. Então, vai ser 100, que multiplica 1,02, e isso vai dar 102. Certo? Ah, professor, eu sabia que aplicar 2% sobre 100 daria 102. Claro, a questão é o juro composto, porque se tu colocar ali o N2 e passar para 2 anos, vocês sabem que o valor não vai ser 104, vai ser mais do que 104, certo? E é esse cálculo que vai me dizer quanto exatamente são os juros compostos de um capital aplicado
de R$ 100 aplicado a 2% pelo período de 2 anos. Tá? Porque se fosse juros simples, seria assim, tu vai somando juros simples, sai 104, mas os juros compostos vai dar mais que 104, tá? Depois a gente vai usar a formulinha. Tá, professor, e aí como é que faz o desconto composto? Muito simples. O desconto composto é o seguinte, tu quer saber qual seria o valor atual aplicado a uma determinada taxa de desconto, né, no tempo. Significa que tu quer saber qual é o capital em função de uma determinada taxa de juros. Então, basta passar esse elemento aqui, o 1 mais I na N, que está multiplicando C, passar para dividir o M. Então, a fórmula do desconto composto é igual a C, ou seja, a fórmula, né, é C igual a M dividido, aí, vejam, dividido, tá? Aquela expressão entra no denominador. C igual a M dividido por 1 mais I elevado na N. Eu vou mostrar isso depois na planilha do Excel, tá? Aplicando a fórmula do desconto, e ela está aqui, a fórmula do desconto, ó. Então, como é que é a fórmula do desconto? É a mesma fórmula anterior, né? Só que a gente inverte ela como eu propus para vocês, tá? E aí eu coloco ali, ó, qual seria o capital atual se o montante daqui a um tempo vai ser tanto. Então, e aqui eu já passo os valores calculados para vocês. Nesse exemplo, esses slides já estão com vocês. Aqui eu coloquei uma taxa de 20%, tá? Esse exemplo é 20%. Veja que nem os 20% vocês estavam muito animados a ficar com esperar, né, para ter os 120 daqui a um ano, tá? Então, 20% não é tão deslocado da realidade assim. Então, aqueles 100 do segundo ano de investimento jogado nesta fórmula, que vai ser 100 dividido por 1 mais 0,2, que é a taxa de juros, né, elevado na 1, vai me dar 83. Ou seja, aqueles R$ 100 que eu estou prevendo que vou investir ainda daqui a um ano, na verdade, se eu trouxer a valor presente, a taxa de 20%, são R$ 83, ou 83 mil, no caso. E lá no terceiro ano, que aqui no exercício a gente chama de ano 2, se eu aplicar 2 anos de juros compostos sobre os 100 mil, isso me dá um desconto e passa o valor trazido ao valor presente, né, o valor trazido ao momento presente, passa a ser 69, ou seja, aquilo que eu estou prevendo que daqui a 2 anos eu vou ter um fluxo de caixa de 100 mil, trazido ao valor presente, ele é 69. E assim, no ano 3, que é no quarto ano do meu negócio, né, aqueles 100 mil viram 58, e no ano 4, aqueles 100 mil viram 48. Tá? Isso sempre usando essa fórmula e usando essa taxa de juros de 20%. Significa que se eu agora fizer o cálculo com o desconto composto, eu vou ter o seguinte, o meu valor presente líquido, ele é negativo, tá? Aquilo que parecia um lucro de 100 mil, na verdade, é um prejuízo de 8 mil, certo? Porque eu estou ali somando agora os valores já descontados, e é isso que o valor presente líquido representa, são os valores descontados, ou seja, o ano 0 não tem desconto. Aí no ano 1 tem o desconto da taxa de juros de 20% por um ano. Aqui, nesse ano 2, taxa de juros de 20% por 2 anos. Ano 3, desconto de 20% por 3 anos. E ano 4, o desconto por 4 anos. Isso mostra, quando a gente chega a um valor presente líquido negativo, isso é um indicativo, porque a gente está falando aqui em análise de investimento, é um indicativo que, nos termos atuais, nas projeções atuais, esse negócio não vale a pena, porque ele vai me dar um valor presente líquido negativo. Para o negócio valer a pena, o valor presente líquido tem que ser do campo positivo, tem que ser maior do que 0.
Ok? E vamos entender o que é a TIR, para a gente passar direto para os exemplos, para os exercícios ali, senão eu vou complicar muito a vida de vocês. Por definição, a TIR é aquela taxa de juros que traz o valor presente líquido para zero, ou seja, quando o valor o valor presente líquido é zero, tá? Quanto maior a TIR, mais lucrativo será o projeto ou o novo negócio. TIR é a taxa de juros que uma aplicação financeira precisaria render para ser tão lucrativa quanto o projeto ou o novo negócio, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Nesse exemplo, voltando a esse exemplo. Se a taxa de juros fosse zero, não tivesse inflação, gente, se não tivesse inflação, nesse exemplo que eu passei para vocês, vamos ver se vocês me respondem. Se não tivesse inflação, se a taxa de juros fosse zero, qual seria o valor presente líquido? Se nós vivêssemos num mundo, ou num país, numa redoma, numa bolha, em que não existe inflação e não existe taxa de juros. Qual seria o valor presente líquido deste exemplo aqui que eu propus para vocês? Alguém se anima a chutar? Vamos ver se alguém fala aí, pessoal. Abre o microfone ou no chat. Qual seria o valor presente líquido se nós vivêssemos num mundo em que não tem juros, que não tem inflação, se a taxa de juros fosse zero? É isso que vocês estão pensando. É aquilo que a gente mostrou antes. Aqui, ó. O valor presente líquido seria 100, se não tivesse juros. Num mundo sem juros. Tá? Pelo menos alguém de vocês pensou isso? Sim ou não, pessoal? Alguém pensou que esse seria o valor líquido se não tivesse taxa de juros? Sim, ótimo. Sim, professor. Beleza. Agora, nesse exemplo que eu passei para vocês, a taxa de juros era de quanto mesmo? Nesse exemplo aqui. Quanto é a taxa de juros? Eu simulei que era uma taxa de juros quanto? Qual foi a taxa de juros que eu usei no cálculo? Que a gente não fez ainda. Eu concordo. Foi 3%. Não fizemos na prática. Qual foi a taxa de juros que eu usei para obter o menos 8 ali de valor presente líquido? 20%? 20%, exatamente. Bom, para a gente entender o que é a TIR. A TIR seria aquela taxa de juros em que, nesse exemplo, o valor presente líquido seria zero. Me digam o seguinte, olhando para esses números, para que o valor presente líquido desse zero, a taxa de juros teria que ser maior ou menor que 20%, nos cálculos que eu fiz. Aqui sem calcular nada, só vamos tentar raciocinar. Para que o valor presente Menor. líquido... Pode repetir, por favor? Menor, professor. Muito bem. Nayara. E Gustavo também falou ali, os demais que falaram. Certíssimo, menor, porque se fosse maior que 20%, o valor presente líquido seria cada vez menor. Menor, menor, menor. Tá? Então, para ser zero, sim, menor do que 20. Entre o 8, entre o menos 8 e o mais 100, tem uma distância muito grande. Então, aqui minha última pergunta. Esse menor, Nayara, Gustavo e todos os demais que pensaram, seria muito menor que 20 ou só um pouco menor que 20? Muito perto de 20? Seria muito perto de 20. Muito bem. Exatamente. Então, isso que nós estamos falando, essa taxa, que nós não sabemos qual é ainda, mas que é muito próximo de 20, essa taxa é a TIR. Essa taxa é a TIR. Estão entendendo? Eu vou direto para o nosso exercício. O exercício que já está lá no site, onde vocês têm que calcular a TIR, e eu peço para vocês calcular a TIR. Tá? E aí eu explico, ó, que tem 4 formas de calcular a TIR. Pessoal, eu sei que é um assunto chato, nem eu aprendi isso aqui na primeira aula, tá?
Mas vocês estão indo bem. E como eu disse, isso aqui vocês vão usar para a vida toda, não é só para agronomia não, tá, pessoal? Tem 4 maneiras de calcular TIR. Usando uma calculadora financeira, ela dá esse resultado imediatamente. O problema da calculadora financeira é que tu tem que conhecer as fórmulas dela, tá? Também dá para calcular por um método da tentativa e erro. E é isso que nós estávamos fazendo aqui, tá? Que consiste num método bastante trabalhoso. É a gente ir calculando, a gente fez o cálculo para 20% e deu menos 8. Vamos fazer um cálculo por um valor menor que 20% e vamos ver se a gente chega no zero, tá? Aí fazendo na mão, cada desconto de cada um daqueles anos. Seria um pouco trabalhoso, né? Então, por exemplo, se vocês fossem chutar, que taxa vocês jogariam para o primeiro cálculo num chute que a gente fosse fazer por método de tentativa e erro? Bom, 20% é um pouco mais do que a TIR real. Zero, você sabe que não é. E vocês me disseram que é muito próximo de 20, um pouco menor que 20, mas muito próximo de 20. Que valor vocês usariam? Eu não vou fazer, tá? Aqui, inclusive, está a fórmula da TIR. Ó, a fórmula da TIR é essa que aparece aqui, tá? O TIR aparece no denominador aqui dessa fórmula. É bem complicadinho, tá? Então, dá para fazer pelo método da tentativa e erro. Se a gente fosse fazer por tentativa e erro, que taxa vocês jogariam? Me dê um valor aí. Quantos por cento? Vamos ver como é que vocês estão de chute. Professor, calcula de novo usando tal taxa. Eu vou fazer. Eu vou fazer pela taxa que vocês me disserem. Podem me falar, pessoal. 19,80? 19,80. Ótimo. Eu vou abrir o Excel e vou fazer. Então, eu estou aqui, pessoal, e é isso que eu quero que vocês façam, tá? Acredito que alguns de vocês usam Excel, e é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer cálculos, né? Porque a gente pode colocar fórmulas e ele calcula automaticamente a coisa para nós, tá? Então, eu coloquei aqui a fórmula do desconto composto, tá? Eu coloquei aqui a fórmula do desconto composto, tá? E aqui ele já vai me calcular qual o valor, tá? Eu vou ter que colocar aqui ano zero para aquele exemplo que está aparecendo lá. O ano zero deu menos 100, tá? Qual a taxa anual que você falou? 80. Tá, 19,8 a taxa, tá? E nosso exemplo é só, eu vou retirar esse ano aqui. Opa. Vou tirar aqui para ele não atrapalhar a gente. Cadê as fontes? Tá, vou tirar aqui para ele não incomodar. Ok? Agora eu vou colocar no segundo ano, que era menos 100. E ele vai me dar menos 83. Para o terceiro ano, é mais 100. Isso aqui eu tenho que fixar. Ele já calculou para todos. Opa. Menos 83,47. Aqui eu vou formatar. Para ele não usar casas decimais. Nos exercícios que vocês vão fazer também, vocês não precisam usar casa decimal, tá? E aqui o valor é negativo também. Então, eu vou passar para cá os valores que ele me calculou. Menos 100, menos 83, porque lembro que no segundo ano também há investimento, depois é 70, depois é 58, depois é 49.
Tá? Aí vou mandar ele somar tudo. Deu menos 6 ainda. Então, é menos que 19,8. Dá um outro... Ah, aqui eu tenho que permitir que ele use uma casa decimal, porque você sugeriu uma casa decimal. Vai lá, Nayara, já que já está embalada, ainda não é o 19,8. Qual a nova taxa? 19. 19. Setenta e um, 59. 19 deu menos 4, ainda não chegamos no zero. Mais alguma sugestão? Tem que diminuir. 18 e 18. 18. 18 na tampa? 18, alguma coisa ou 18 mesmo? 18. Pode ser. Olha lá. Pode ser 18. Tá. E voilá, chegou. É 18 o valor presente líquido. Quer dizer, a taxa interna de retorno, a TIR, é 18%, porque o VPL deu zero. Voltamos aqui ao nosso exercício. Então, o segundo jeito de calcular é por tentativa e erro, que é um método bastante trabalhoso, vocês viram que dá mais trabalho. Isso que nós estamos com a ajuda do Excel aqui, porque se fosse calcular na mão, ia ser problema. Dá para fazer por meio da interpolação, ou seja, eu tinha que menos 8 era a taxa de 20%. E que 100 era a relativa taxa de 0%. Então, eu poderia tentar interpolar esses valores e chegaria bem perto do 18% também. E a última maneira é usando um computador para calcular a TIR, tá? Então, vejam como vai ser fácil vocês calcularem a TIR aqui, tá? Porque eu vou usar agora um... Deixa eu ver se eu vou abrir uma nova. Não, vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou colocar aqui os fluxos de caixa daquele exemplo, que era menos 100, depois era mais 100 num ano, mais 100 no outro ano e mais 100 no outro ano. Tá ok? Concordam que era isso? Saía 100 nos 2 primeiros anos e nos 3 últimos anos dava um lucro de 100 em cada ano. Concordam? Aí, como é que tu pode usar o Excel? Tu manda, ele tem a função TIR aqui, ó. Se não aparecer no teu computador, tu escreve TIR. Ó, ele tem a função TIR. Ó, ele tem a função VPL e tem a função TIR também. Aí eu coloco a função TIR e escolho os valores que ele vai analisar. Cuidando que o que é investimento, tu tem que colocar com o sinal negativo. E o que é fluxo de caixa positivo, tu coloca com fluxo de caixa positivo, tá? E, voilá, ele te calcula automático a TIR. Ok? Então, a TIR, vocês vão fazer do jeito mais fácil, provavelmente, que é usando a planilha do Excel, ou OpenCalc, ou qualquer outra coisa. Apesar de não ser a única forma, eu estou apresentando aqui 4 formas pelas quais você pode calcular a TIR, tá? E, obviamente, na prova, vocês não vão ter que calcular nenhuma TIR, tá? Só tem que entender um pouquinho do conceito dela. Vamos para o exercício, então, que a gente passou para vocês. Como é que é esse exercício? Ó, tenho 2 projetos, tá? Vamos, então, começar com o projeto A. Ele tem um investimento de 80 mil e
Depois, ao final do primeiro ano do negócio, né, eu tenho um fluxo de caixa positivo, ou seja, uma LAIR, que é um lucro antes do imposto de renda, ou seja, é o fluxo positivo da caixa, do caixa da empresa, ou seja, são as receitas menos as despesas, de 20 mil em cada ano ao longo de 6 anos. Tá? Então, a questão é, daqui um ano, esse 20 mil trazido para o valor atual, eu tenho uma previsão, o que esses números estão dizendo? Eles estão dizendo que daqui um ano, nesse meu negócio, eu vou ter um fluxo de caixa positivo de 20 mil. Tá? E daqui a 2 anos também 20 mil, e 3 anos 20 mil. Mas, ou seja, não vão aumentar. Eu estou trabalhando com valores fixos. Mas a gente está vivendo num ambiente em que a taxa Selic prevista é de 5%. E isso é realidade mesmo. Acabei de falar para vocês que a taxa Selic, prevista pelos economistas do Banco Central que emitem o boletim Focus, é exatamente 5% ao final desse ano. Tá? Então é o seguinte: se daqui a um ano eu vou ter 20 mil, calculado a um desconto, a uma taxa de juros de 5%, qual seria esse valor descontado trazido ao momento presente? Certo? Como trazer os 20 mil para um momento presente com uma taxa de juros de 5%? Bom, tu vai usar a fórmula de juros de desconto composto, que é derivada da fórmula de juro composto, tá? Então, vamos lá. Mostrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, o desconto composto é o C, que é o valor que tu quer trazer para o momento atual, tá? O C é o que você quer trazer para o momento atual, seja o valor descontado. O M é o montante que você vai ter daqui a um determinado período, ou seja, o período que eu estou falando naquele exemplo é um ano. A taxa de juros é 5% e a taxa, o número de períodos é um ano. Então, a pergunta é, trazida a um desconto de 5%, o 20 mil que eu vou ter daqui a um ano representa quanto hoje? Tá? E aí eu tenho a fórmula aqui. Deixa eu tirar esse nosso exemplo de antes. No nosso caso, o ano zero foi 80 mil. Eu vou mostrar que a gente investiu 80 mil no primeiro ano. E a fórmula, olha aqui como é que é a fórmula. Eu acho que eu não consigo aumentar isso, tá? Mas a fórmula, simplesmente eu estou usando o valor do montante, que eu vou colocar ali, que é a célula 10, o F10, dividido por, e aí a expressão 1 mais o F11, que é a taxa de juros, elevado, que é o sinal de potência aqui nas fórmulas do Excel, é um chapeuzinho aqui, um acento, tá? Elevado na 1, porque a gente está falando do primeiro ano. Então, vamos ver aqui, calculando por essa fórmula, quanto seria o 20 mil trazido para um valor atual ao final de um ano na taxa de 5%. E está lá, ele já me deu. 19.048. Tá? E é isso que vocês vão colocar lá. Ó, podem desconsiderar a vírgula. 19.048. Beleza. E agora eu vou calcular qual é o valor dos 20 mil daqui a 2 anos, trazido para o momento atual. Então fica muito simples. Ele já está ali, já calculou para mim, porque eu já montei a planilha para ele considerar, dá 18.141. E para 3 anos, ele já fez para mim, dá 17.277. E para 4 anos, está lá. E para 5 e para 6, está aqui. Então basta eu copiar e colar os valores ali.
Vou tirar os reais aqui, porque estão estragando minha coluna. A gente sabe que tudo é em reais. E aqui ele não me botou os centavos. Muito bem. Eu já tenho agora o valor atual de cada um dos anos de entrada de caixa. Ou seja, no final de 6 anos, há uma taxa de 5%, aquele 20 mil não é 20 mil. Trazendo para o valor atual, ele é 14.924. Então, um valor descontado ao longo de 6 anos, com a taxa de juros de 5%. Tá? E agora eu vou somar todo esse fluxo positivo. Vou incluir aqui uma soma. Deu 101.514. Cento e um, 514. E agora basta calcular qual é o valor presente líquido, que é a diferença de todas as somas de entrada de caixa descontadas, menos o investimento. Então, dá 101.514 menos 80 mil, deu 21.514. Ou seja, a essa taxa de juros, vale a pena investir nesse negócio. Ou seja, se a taxa de juros ficar em 5%, e essas forem as previsões de fluxo de caixa do meu negócio, esse negócio está com um valor presente líquido positivo, e vocês sabem que o valor presente líquido, sendo acima de zero, ou seja, sendo positivo, ele é um indicador de que o negócio vale a pena, que o negócio vai ser lucrativo. E aí o exercício que eu deixo para vocês é fazerem esses mesmos cálculos para uma taxa de 10% e ver se continua o VPL positivo. A uma taxa de 15% para ver se continua o VPL positivo. Porque vocês concordam, à medida que vai aumentar a taxa, o desconto vai ser maior. E esses valores que a gente está vendo aqui vão ser menor que 101. Menor que... E aqui, bem menor que 101. O que vocês vão calcular se ele é menor que 101, mas ainda é maior que 80, ou seja, se continua valendo a pena. E aqui vocês vão calcular a mesma coisa, se com 15% ainda ele fica acima de 80, tá? Vocês vão calcular e concluir se o negócio continua valendo a pena a essas outras taxas de juros. A taxa de 5% a gente concluiu que vale a pena. Lembrando que essas taxas estão bem de acordo com a realidade brasileira. 5% é a Selic prevista para o fim desse ano de 2001, e 10% e 15% são taxas de juros até bem razoáveis, bem comedidas, se a gente considerar as taxas aplicadas pelos bancos. E se a gente comparar com a inflação real que o IGPM apontou, elas são até muito fracas, né? Sabendo que, eu já comentei com vocês, aqui eu acho pela 4ª vez, que o IGPM de 12 meses está fechando 29%, quase 30%. Então, propor taxas de desconto de 10% e 15% são bem comedidas, tá? Prof, qual é a fórmula para calcular o VPL? Tá lá em cima. A fórmula para calcular o VPL é somar todas as entradas de caixa menos o investimento inicial. Só que as entradas de caixa têm que ser calculadas com o desconto. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, a soma das entradas de caixa deu 101.514. Como é que eu calculo o VPL? Eu desconto de todas as minhas receitas quanto eu investi. Muito simples. Claro que aqui, como é uma tabela, a gente está teorizando, isso pode dar uma dor de cabeça. Concordo. Como eu disse, eu não aprendi isso aqui na primeira, tá, pessoal? Mas vamos lá, Isabel. Imagina um negócio lá de produzir milho, que tu estava ajudando o Leandro, não tem?
Não tem esse negócio? Então, tu poderia colocar ali na planilha aqui, dizer, olha, qual é o investimento necessário? Tu me disse que vocês têm um galpão, né? Lembra? Tu me disse que comprou um pulverizador, foi isso? Sim, prof. Tem mais alguma coisa que foi investida para esse negócio? Só semente. Tá, beleza, mas a semente tem que comprar todo ano, então ela vai entrar aqui, ó, no fluxo de caixa, que é despesas menos receitas. Mas investimento, vamos dizer, seria o galpão e o pulverizador. Semeadeira, não. Trator, não, né? E o resto tudo é material de consumo. Então, aí tu poderia prever, olha, investimento, galpão, mais o pulverizador, tá. E prever os fluxos de caixa para o ano que vem, para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. O negócio foi bom esse ano? Deu lucro, Isabel? Ficou no positivo? Por enquanto tá. Enquanto tá. Conseguindo Então, pagar as contas. tá? Então, essa que é a ideia desse negócio. Se o VPL for positivo, significa que vai dar para pagar as contas. Lembrando sempre que isso são projeções, estimativas. Nada é garantido que vá acontecer, né? Imagina, pode dar lá um granizo, pode dar um ataque de lagarta, pode aparecer uma nova doença, sei lá, pode o governo empombar Aconteceu, prof. com fiscalização, exigindo um alvará disso e daquilo. Um monte de coisa que num primeiro momento a gente não está prevendo pode aparecer, tá? Mas como eu tenho dito para vocês desde o primeiro dia, é melhor a gente fazer essas projeções no papel do que não fazer nada. E outra, como eu disse para vocês, essas são as técnicas disponíveis, tá, gente? Um administrador, um contador, um agrônomo vão usar essas ferramentas. Tanto é que eu fiz questão de usar o material da UFLA e agora que eu passei para vocês da UNB para mostrar que o que nós estamos falando é a linguagem real, é a linguagem existente e é a linguagem que está ao nosso alcance. Não tem o que fazer fora disso. Tá? Como no exercício eu pedi também que vocês calculassem o índice de lucratividade, tá? Ele é bem parecido com o cálculo do VPL, tá? Só que em vez de eu diminuir um do outro, eu divido um pelo outro. Então, eu tenho que dividir o 101.514 por 80 mil. Isso vai me dar o índice de lucratividade. Estou calculando aqui, ó, 101.514 dividido por 80 mil. Encontramos um erro. Ele não gostou do meu ponto. Tá lá, 1,26, que eu vou anotar, porque o Excel está em sistema decimal, acho que é americano, tá? Mas não importa. Não. Bom, não importa, ele não aceitou aquele meu ponto, é questão de configuração do Excel. Mas é 1,26, eu vou arredondar para 1,27, essa é a resposta, tá? Então, qual é o índice de lucratividade? 1,27. Tá? O índice de lucratividade usa a mesma base de cálculo que o VPL, tá? E aqui na própria explicação está dizendo, ó, que o índice de lucratividade vai ter que ser maior que zero ou igual a zero para valer a pena, tá? Tem que ser maior do que 1. São duas técnicas bem semelhantes, tá? E aí o que eu proponho é que vocês calculem o índice de lucratividade para o projeto A, para o projeto B, para 5%, para 10%, para 15%. Ou seja, é bem fácil, é só dividir um pelo outro à medida que vocês preencherem essa planilha, tá? Então, o exercício é vocês preencherem essa planilha, pode fazer no computador, só não façam o extremo de colar uma foto aí, tá, pessoal? De colar uma foto que fique evidenciado que você nem tentou fazer, que copiou, tirou uma foto do trabalho de alguém. Tentem fazer aí, tá? Professor, Pois não.
Pode ser só o primeiro cálculo descrito e depois a gente pode botar no quadro? Eu nem vou pedir os cálculos, vocês podem fazer tudo no cálculo, tá? Tá bom. Tudo direto no quadro, porque o que eu estou propondo, Heloísa, é que vocês façam como eu estou fazendo aqui, façam no Excel. Ó, eu vou dar o exemplo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, o 15%. Como é que depois que tu fizer a fórmula, tu vai lá e faz bem fácil. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, 20 mil, vou colocar 15% e vou lá. Ele me deu toda a resposta, ó. 17, 15, 13, 11, 9, tá? Vamos lá, vamos somar, pegar aqui, ó. Pego aqui, colo ali. Ai, me desconfigurou um monte. Ai. Ainda tem que tirar os reais para ficar um pouco melhor. Vamos seguir aqui, ó. Aí, aqui ainda me deu depois da vírgula, que eu não configurei no Excel. Tá. E o valor que deu aqui, eu já calculei também, deu 75.690. Ó, 75.690. Significa que aqui o VPL vai ser negativo. Estão vendo? Vai ser 75.690 menos 80 mil. Isso vai dar menos 4.310. VPL negativo. Então, esse negócio, uma taxa de juros de 15%, vale a pena? Não, né? Qual o índice de lucratividade? Qual o índice de lucratividade aqui para 15%? Vamos fazer. 75.690 dividido por 80 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó. R$ 75.690 dividido por 80 mil. 0,94, ficou abaixo de 1. Então, o índice de lucratividade índice de lucratividade é 0,94 aqui. Ou seja, está tendo prejuízo. Quando o índice de lucratividade é menor que 1, você tem prejuízo. Então, há uma taxa de 15%, não vale a pena seguir com esse negócio. Essa é a conclusão. Tá? E reforçando aqui a pergunta da Heloísa, nesse novo exercício que a gente está passando para vocês, não necessita aparecer os cálculos, pode ser feito no computador. Significa que dá para fazer em uns 10 minutos, né, Heloísa? Concorda? Beleza. Vamos fazer o exemplo da tira aqui, ó. Eu peço a taxa interna de retorno para o exemplo A do exercício 1. Tá? Taxa interna de retorno. Aí eu vou colocar os fluxos descontados, que é isso aqui. Vou mandar ele calcular a tira aqui, ó. Eu tenho que colocar o valor inicial, que foi 80 mil. Né? Não esqueço que foi investido 80 mil. Ah, desculpa. Não, a taxa interna de retorno é com os valores atuais, sem desconto, tá? Então, é mais fácil ainda, pegar aqueles 20 mil, os 20 mil, porque a gente está justo querendo descobrir qual é a taxa, tá? 20 mil. 20 mil por 6 anos. Falta um ano. Então, é exatamente o que o exercício está trazendo.
me confundi ali, na verdade, usa os valores aqui, tá, pessoal? Sem o desconto, porque justamente a gente vai calcular a taxa, tá? Então, por 6 anos, eu tenho um fluxo positivo de 20 mil, enquanto que no ano zero, o ano do investimento, eu despendi 80 mil. Como é que eu calculo isso? Eu coloco lá em qualquer célula do Excel o 80 mil negativo, tá? Que representa o investimento inicial, tá? E depois os fluxos de caixa positivos previstos. E eu escolho qualquer célula, vou escolher essa, para inserir a função da TIR, tá? Aí a TIR, depois que eu usei uma vez, ela vai aparecer nos favoritos aqui, e ele pede para eu escolher os valores, tá? Então, vou lá, agora eu dou OK, a taxa TIR é 13%, tá? E aí, o que vocês vão fazer no exercício lá? Colocar que a TIR, nesse exemplo, é 13%. Depois tem um outro para vocês fazerem, que é a letra B. Aqui eu estou dando que é um exemplo onde vocês têm um investimento inicial de 140 mil, e por 7 anos tu tem um fluxo de caixa positivo de 35 mil. Qual é a TIR nesse caso? Qual é a TIR nesse caso? Se tu tens, entendeu? Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento ali, bem simples, em 2 segundos vocês fazem o cálculo no Excel. Gente, então, Ô, prof, e concordo quem que não isso tem, aqui é um pouco chato. Fala, Isabel. e quem não tem prática no Excel, como é que faz? Aí é que tá. Eu estou dando a oportunidade e o estímulo para que vocês pratiquem. Porque, Isabel, o Excel é uma ferramenta que você vai ter que usar na vida. Eu não estou falando do Excel da Microsoft, estou falando essas planilhas. Você vai ter que usar na sua vida, tá? Inclusive aí para fazer o controle, por exemplo, vai que o negócio de produzir milho verde vai aumentando, aumentando, aumentando. Tu vai ter que ter controles inicialmente, o Excel vai ser uma ferramenta que vai te ajudar. Depois nem ele vai dar conta de tudo que tu vai precisar fazer. Mas quem, eu diria, um acadêmico que hoje não usa e não está muito familiarizado com o Excel, agora aqui está a oportunidade. Vai fazer, porque os outros jeitos são mais difíceis. Vocês viram? O Excel eu mostrei é o jeito mais fácil de fazer. O outro jeito é usar a calculadora financeira, que tu vai ter que aprender de decorar as fórmulas dela, tá? O Excel tu não precisa decorar as fórmulas, tu vai na ajuda dele, ele vai intuitivamente te ajudando, ou então tu pesquisa ajuda até no Google. Como é que faz tal coisa no Excel? Tá lá a resposta no Google, tá? Então, usar o Excel para nós é muito mais fácil que usar a calculadora financeira, e é mais fácil que os outros métodos, porque é mais rápido, certo? Então, tua pergunta é muito boa, Isabel, e o que eu quero te deixar de herança aqui é que vão usar o Excel, se virem para usar. Aqui o exercício que eu passei é bem simplesinho mesmo, tá? E basicamente o que vocês vão ter que fazer no Excel é colocar a fórmula dos juros compostos e a fórmula do desconto composto para funcionar no Excel. Eu já dei a letra, disse para vocês como é que faz, né? Só que eu não quero dar a fórmula pronta para vocês, eu quero que vocês façam a fórmula no Excel, é bem fácil também. Se tiverem dificuldade, procurem no Google, e se ainda assim sobrar dificuldade, não tem problema, pode me chamar, tá? Me chama aqui no e-mail ou no WhatsApp, e eu ajudo você a terminar de fazer a fórmula no Excel. Mas o que eu acho importante aqui, reforçando a resposta para a pergunta da Isabel, é: chegou o momento, quem ainda não usa o Excel, comece a usar, porque vai ajudar vocês em muito. Tá? E como eu disse, não só na atividade de agrônomo, é para a vida de vocês. Certo? Por exemplo, você sabe que eu tenho, faço um estudo e faço investimentos em ações. Como é que eu acompanho todas as minhas ações? Com Excel. É pelo Excel que eu consigo ter um mapeamento bem claro de que ação está dando certo, que ação tem que rever, que eu tenho que estudar, que ação que está valendo a pena comprar, que ação que está valendo a pena vender. Tudo aqui pelo Excel, tá? É só um exemplo. Mais alguma coisa, Isabel e colegas demais? Eu achei que ia ser mais rápido, mas realmente isso tomou tempo da gente, né? Tomou tempo. Foi o tempo da aula que a gente normalmente tem proposto.
Legal, pessoal? A parte boa é que pode fazer no computador, isso aí, depois que tu botar a fórmula lá, em 5 minutos o trabalho está pronto. Copiou, colou, só que preenche uma planilha, como a ficha que eu mandei para vocês, tá? Não me mandem, assim, foto de imagem, que fica uma coisa, assim, complicada, né? A gente fica desconfiado. Chama atenção. Não façam assim, tá? Façam vocês mesmos aí a fórmula, coloquem, reforçando a resposta para a pergunta da Heloísa, não precisa aparecer os cálculos, vocês calculem lá, eu vou concluir que vocês usaram com sucesso o Excel para fazer os cálculos. E quem quiser fazer de outra maneira também está livre, né? Pode usar uma calculadora. Aí pode usar a calculadora científica, tá? Não precisa ser calculadora financeira para calcular o desconto composto, porque tu precisa de uma calculadora que tu possa colocar as potências, né? Uma calculadora normal, tu não pode elevar a potência, até pode, mas dá um trabalhão lá, então fica mais fácil numa calculadora científica. Pessoal, não sobrou tempo hoje para fazer revisões, então revisões vão ser tudo semana que vem. Semana que vem a gente só vai revisar, responder perguntas e olhar questões de concurso e dar dicas para a prova, tá? Não tem conteúdo novo semana que vem. Semana que vem é só revisões, ver questões que eu vou colocar na prova, vou jogar algumas questões, como eu fiz em algumas vezes já. Daquelas questões vão ser escolhidas umas para a prova, e também vamos falar sobre os trabalhos, vai ter a nota já dos exercícios, né? Quem entregou tudo certinho, quem entregou só uma parte. Vamos ver como é que vocês estão nessa terceira nota. E a gente vai estar se preparando para a quarta nota, que é a prova. E a aula da semana que vem vai servir de revisão para a prova. Ok? Mais perguntas, comentários, dúvidas, críticas, sugestões? Estamos aí. Juliano, boa pergunta. Sobre o retorno das aulas, agora que as estaduais e municipais estão voltando. Cara, eu não tenho nenhuma novidade para vocês, tá? O que tem só é o que eu já falei na semana passada, o Instituto tomou uma decisão lá no Consuper de que abriu a possibilidade de continuar até o final do ano as atividades remotas, talvez intercaladas, o que eu acho bem ruim, eu já estou esgotado com esse sistema aqui, não funciona, né? Nosso desenvolvimento, nosso aprendizado não evolui como tem que ser. Como eu disse, a gente está fazendo aqui um quebra-galho, né? Tem consciência disso, não tem como ser como se a gente estivesse ali juntos na sala de aula, concentrados, essas nossas horas todas, trabalhando, exercitando, tá? Eu gostaria que voltasse logo, sempre que perguntarem minha opinião, é isso que eu vou falar, eu acho que com os cuidados dá para voltar. Assim, eu não acho que só volta ano que vem, tá? Mas nesse momento, respondendo a tua pergunta, o Instituto não tem nenhuma previsão de volta, nesse momento, tá? Nesse momento, o Instituto não tem nenhuma previsão de volta. Se abrirem a possibilidade de voltar, eu sou os primeiros que vou voltar lá, tem que usar máscara, tem que usar capacete, tem que só ter metade dos alunos, toda aula tem que ser televisionada, beleza, tô dentro, tá? Mas eu vou voltar lá para a sala de aula. Ô, professor, Pois não, a gente Heloísa. está na nona fase, vai para a nona. Tem como inverter para fazer o estágio primeiro e depois fica no segundo semestre a parte da nona? Das disciplinas? Isso. Olha, Heloísa, eu tinha um conhecido, um velhinho, que dizia o seguinte, olha, só não tem jeito para morte, tá? Então, resumindo, se tiver boa vontade, dá para fazer, tá? Só que essa seria uma decisão, teria que vir um pedido, né? E aí eu acho que já está passando do momento do pedido, se vocês têm esse interesse, quem é dessa fase? Você é dessa fase, Heloísa? Sim, professor. Tá. Os alunos eu sei porque nem todos são, alguns estão adiantando aqui a disciplina, né? Então, o que eu diria, os alunos que são da tua fase, vocês deveriam se organizar e fazer um pedido por escrito para a coordenação do curso, tá? Aí a coordenação do curso levaria isso para analisar no NDE. Eu não digo que de repente podem dizer, não dá por tal motivo do regimento, tá? E aí é uma questão de cabo de força, como se diz, tá? Mas ninguém vai propor isso
do nada. Vai ser muito difícil vocês esperar, eles tiveram uma ideia muito boa para ajudar os alunos, que é isso. Eu nem sei se isso ajudaria os alunos, eu estou falando só em função do teu questionamento. Mas se vocês, acadêmicos, acharem que isso seria muito positivo, minha sugestão é, façam um documento, peguem a assinatura virtual, que é, bota o nome de todos os alunos ali que concordariam, tá? Manda para a coordenação e pede que isso seja analisado e pedem que seja respondido num prazo hábil para que vocês possam, então, se for atendido o pedido, se mobilizar para fazer o estágio. Veja, porque essa semana a gente já ganhou os horários, então já tem horário de aula, já tem os professores estipulados, o dia que vão trabalhar, na fase agora que vocês entrariam em seguida. Então, por isso que eu te falei, tá, Heloísa? Já passou do momento de vocês fazerem esse documento. O centro acadêmico pode ajudar, Isabel, mas eu digo, os principais interessados são os alunos dessa fase. Imagina o centro acadêmico pedir isso e chegar lá os alunos da turma da Heloísa, ninguém concordar, só a Heloísa querer isso. Aí o pessoal vai dizer, o centro acadêmico está fora da casinha de novo, sempre dando bola fora, não sei o quê, entendeu? Então, o centro acadêmico pode até ser um dos que assina o documento, desde que a ampla maioria dos alunos da turma da Heloísa queiram exatamente isso, tá? Então, dizer que não tem nenhuma chance disso poder ser feito, eu não vou dizer, tá? Eu aprendi muito com aquele velhinho. Diz que, só não tem solução para a morte. As outras coisas, se tiver boa vontade, tu faz, tá? Mas também não vou te dizer que é fácil. Beleza, Heloísa? Sim, professor, beleza. Tá? Aí, se for, você se organize e faça o documento o quanto antes. Esse final de semana, vocês bolem esse documento, tá? Esse pedido, porque é a única forma de vocês terem uma resposta disso, tá? Tipo, não adianta perguntar para mim, cara, eu nem sei, porque eu não estou no IDE e eu não tenho, assim, o conhecimento dos meandros. Mas eu sei que uma coisa já complicaria, é isso que eu falei para vocês, os professores já estão escalados para as disciplinas. Então, isso já daria uma reviravolta. Mas não é impossível. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que está tudo bem, né? Todo mundo já cansadinho. Hoje, apesar do assunto ser um pouco, acredito que seja um pouco pesado, né? Tem por várias nuances a gente pode ter isso atenuado, né? Porque o exercício ficou simples, tem aquele manual de matemática financeira, as questões de prova vou tirar do manual, aquelas questões que eu falei, e semana que vem a gente faz uma revisão completa, tá? Não esqueçam que até as 8 da manhã da sexta que vem tem que mandar esse exercício, é o último, tá bom? Não tendo mais nada, quero agradecer a atenção de vocês, a companhia de vocês, o silêncio aí de quem ficou quietinho, tá bom? Fiquem quietinhos assim quando for sala de aula também, aí os professores vão gostar, tá? A nossa aula vai fluir, que é uma beleza, tá? A aula geralmente não é assim. Um abraço, fiquem bem, tenham um bom final de semana e venham com a corda toda para a nossa última aula semana que vem. Depois sua prova, um abração, fiquem bem, se cuidem.